Você pode se assentar, meu irmão, minha irmã, muito bom dia. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Nossa, tem algum crente aí, irmãos? O povo é muito moderno, foi deixando de dar a saudação, né? Brincadeira. Bom, gente, uma alegria a gente se reunir, louvarmos a Deus e continuarmos a meditar na sua palavra dentro da série que estamos estudando esse mês, Firmes na Luz, a verdade e o amor em tempos de enganos. E o texto base dessa série é a carta que escreveu o apóstolo João, a sua primeira carta. Então fica aí o encorajamento para você ler. Você já lê a primeira carta, a segunda e a terceira, que são bem curtinhas, né? Lá no final da Bíblia, principalmente a primeira carta, que é o livro que nós estamos tentando expor aqui nesses domingos, mergulhando e buscando encontrar em João conhecimento da parte de Deus para que a gente consiga viver uma vida de fato firmes na luz, né? João, ele é muito conhecido por trabalhar essas figuras antagônicas, luz e trevas, amor e ódio, verdade e mentira. Você vai ver isso na carta dele, do começo até o final. E João, ele tem um objetivo pastoral de escrever a sua igreja. Isso é um ponto importante da gente lembrar. João está escrevendo para crente. João está escrevendo para a gente crente, para a gente que estava indo lá na igreja, nas comunidades, a gente que tinha se rendido a Jesus Cristo, tinha sido batizado, e ele escreve com dois propósitos, pelo menos, né, que a gente pode destacar muito claramente na sua carta. Primeiro, é encorajar os seus filhinhos. Ele chama assim aqueles irmãos como filhinhos, o que revela que João já estava numa idade um pouco mais avançada quando escreve a carta, e também uma relação pastoral de discipulado profundo, fraterno. Ele não está escrevendo para gente que ele não conhece, ele está escrevendo para gente que ele sabe, conhece o nome, as lutas, os desafios. Então ele chama esses irmãos de filhinhos. Ele escreve para esses filhinhos com o objetivo de encorajá-los a permanecerem na fé, a terem ouvidos atentos, no meio de muitas vozes, para conseguir reconhecer a voz de Deus e a partir disso caminhar diante daquilo que Deus tem instruído, para que eles sejam criteriosos quanto às outras muitas vozes do seu tempo. Ou seja, não é um privilégio só nosso termos muitas vozes nos dias de hoje, falando em nome de Deus, falando sobre Deus, mas sem pé e sem cabeça. Isso também já acontecia na época de João, e ele escreve essa carta para dar um fundamento, uma trilha, para que esses irmãos permanecessem firmes na luz. E um segundo motivo também claro no texto, que dá para perceber, é que João escreve para denunciar alguns falsos mestres, aos quais João vai chamar de anticristos, ou anticristos, né? Que não vêm de fora para dentro, mas que saem de dentro da igreja. Isso é uma coisa interessante em João, porque geralmente quando a gente ouve a palavra anticristo, até se você não é crente, você já imagina no Papa. Todo ano a gente elege um Papa para ser o anticristo, né? Ou um partido, ou etc e tal. A gente está falando de alguma coisa de fora, né? Mas João, ele escreve denunciando que o anticristo ali naquela comunidade vem de dentro. Eles estavam no nosso meio. Saíram, não eram nossos, mas estavam no nosso meio. Então, e não fala de um, falam de vários, né? Todo aquele que ensina algo contrário a Cristo, por João, é denominado como um anticristo, né? Então João também escreve com esse objetivo de alertar aqueles irmãos acerca dos falsos mestres, das falsas doutrinas, das falsas ideias que permeavam e assediavam a vida da igreja. A ideia hoje é a gente conversar das trevas à luz, e eu usei uma expressão que João traz nesse trecho que a gente vai ler, que é
não enganem a si mesmos. Não enganem a si mesmo. E esse é um subtema para nortear a nossa reflexão de hoje. E um incômodo que eu gostaria que todos nós sentíssemos, a ponto de trazer essa reflexão para nós, para não nos enganarmos a nós mesmos. Sabe aquela situação da vida, quando você acha que está tudo bem com a sua saúde? Você está vivendo lá, tomando a sua Coca-Cola, comendo o seu hambúrguer, está tudo certo, você acha que está tudo bem, você faz a sua caminhada, você corre na corrida da arca, está tudo certo, e de repente, do nada, aleatoriamente, você tem um piripaque. Você vai parar no hospital, todo mundo assusta, acha que você vai morrer, etc. e tal, aí você faz um check-up, está relativamente tudo bem, mas nesse check-up descobre-se que assim, a sua saúde está desregulada. Os teus hormônios, as tuas vitaminas, o tanto de sódio, de gordura, está tudo desregulado, e você toma um susto, o médico diz, meu amigo, toma um jeito na sua vida. Você tem que se ajeitar, se aprumar, porque senão você vai morrer muito novo. E depois dali, bom, você vai no nutricionista, vai no profissional, personal trainer, na academia, e aí você volta a viver a vida a sério. Ou no casamento, você entra ali no automático, né, voo de cruzeiro, você acha que está tudo bem, está tranquilo, você e sua esposa não brigam, vocês saem, tem um jantar uma vez por semana, o café da manhã, está tudo tranquilo. Aí de repente num café da manhã, despretensiosamente, você faz uma pergunta e a sua esposa começa a falar, não está nada bem entre nós dois, eu sinto você distante, ou o marido, enfim, né? E aí você olha e fala, eu achava que estava tudo certo, por que você não falou isso antes, né? E aí você toma um susto e a partir dali você refaz os caminhos para as coisas se ajeitarem. Ou na relação com os filhos, seus filhos estão lá vivendo, está tudo certo, eles são felizes, está tudo tranquilo, vocês se encontram, você leva ele na escola, busca, está tudo beleza, as notas estão vindo razoavelmente bem, assim, boas, né? Está tudo tranquilo, você acha que está tudo bem até que a diretora chama você para ir para a escola, do nada, coração já palpita, é aí que você tem uma crise de pânico, enfim, e chega lá na escola e ela descreve um outro filho. Você diz, não é impossível, não é meu filho isso aí. Não pode ser. Não, é seu filho, olha, que tem câmera ainda filmando o que ele fez, né? Você diz, eita, tem alguma coisa errada. Enfim, se você não passou por isso, você vai passar, tá? Não estou jogando praga não, mas são coisas da vida que acontecem com todo mundo. E eu, relendo a carta de João, eu tenho essa impressão, que a carta de João é esse choque. É essa notícia que vem do nada e diz, você acha que está bem a tua relação com Deus? Mas não está tão bem não. Eu penso que João escreve com um dos objetivos de dar esse chacoalhão na comunidade. De novo, João está escrevendo para crente. Ele não está escrevendo para gente que está lá perdido, no mundão, na imoralidade, no carnaval, não. Ele está escrevendo para gente que está vindo na igreja a todo instante, está ali certinho, com uma vida regradinha. E ele está dando esse chacoalhão, onde ele vai alertar para que nós não nos enganemos a nós mesmos. E eu convido você para a leitura da primeira carta ao João, no capítulo 1. Nós vamos ler do verso 5 até o capítulo 2, verso 6, que é um bloco de ideia aí que João trabalha, pegando o capítulo 1 e o começo do capítulo 2. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, verso 5, até o capítulo 2, verso 6, onde diz o seguinte: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho,
nos purifica de todo pecado. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade de Deus não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, escrevo a vocês estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos pecados, mas também pelos pecados do mundo, de todo o mundo. Sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Vamos orar mais uma vez? Paizinho, diante da tua palavra, que já foi apresentada nos louvores, no tempo de oração, agora exposta, aberta aqui diante de nós, a minha oração, que o Senhor continue a nos falar, que o teu Espírito Santo traduza a tua palavra ao nosso coração, na medida que cada um aqui precisa, e sejamos encorajados, fortalecidos, confrontados, consolados pelo Senhor. É algo que só o Senhor consegue fazer, não depende da retórica humana, mas é o teu Espírito falando ao nosso coração, transmitindo fé para cada um de nós, e é o desejo que a gente tem aqui ao nos reunirmos. Para a glória do teu nome, em Cristo Jesus. Amém. Bom, fica claro nesse texto, e é algo que vai aparecer em toda a carta de João, sempre essa forma de escrever, trabalhando uma contraposição entre, por exemplo, luz e trevas, verdade e mentira, amor e ódio, falar e praticar. João, ele está escrevendo aqueles irmãos e a nós também com esse objetivo de dar-nos possibilidade de avaliar a nossa caminhada com Deus. E aqui nesse texto fica muito claro que é possível viver uma relação com Deus onde haja um abismo entre a fé que se confessa com os lábios, que se confessa cantando, levantando as mãos, que se confessa no dia de domingo, no momento da celebração, e a fé praticada, e a prática da fé no dia a dia, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na mulher que reclama, no marido que reclama, no filho que não obedece, no patrão que é chato, no funcionário que é chato, enfim. Fica evidente nesse trecho que nós lemos, isso vai aparecer em outros trechos também, que é possível viver uma relação com Deus, onde há um descolamento entre fé e prática. Por isso que eu, lendo esse texto, percebo ele como esses momentos da vida que a gente toma um chacoalhão e diz, olha, você acha que está bem, mas não está bem. Novamente, João está escrevendo para crente, um dos desafios na vida do crente, na caminhada com Deus, é quando a gente entra num piloto automático. A gente vem para o momento da celebração, a gente já sabe a ordem. Dependendo do pastor que vai pregar, a gente já sabe como é que vai ser, como é que o pastor fala. O nosso coração, ele vai ficando mais seletivo. A gente pega um texto bíblico, quando pega o texto bíblico para ler, e a gente já sabe mais ou menos o que aquele texto diz. Parece que o nosso coração vai ficando meio blindado, a gente vai entrando no automático, a palavra de Deus dificilmente vai acessando a gente, gerando quebrantamento que gerava antes. Quando talvez nós iniciamos uma caminhada com Deus, a gente vai ficando mais mala na caminhada com Jesus, um coração mais difícil de ser acessado. E aí a carta de João é esse chacoalhão e diz, observa a tua vida, para que você não engane-se a si mesmo, olhando só para o seu discurso, mas descuidando da prática.
Porque não existe essa esquizofrenia na caminhada com Jesus. Ou o Evangelho toma conta do nosso ser de forma integral, ou se não é um encontro com uma expressão religiosa, assim como qualquer outra. E, infelizmente, nós somos levados facilmente pelo discurso. O cara, ele fala em nome de Deus, a gente diz, nossa, esse irmão é uma bênção. Ou se ele faz grandes obras, milagres, nossa, esse irmão é cheio de Deus. Mas a gente não repara muito na vida, na forma como essa pessoa vive. O Evangelho de João, ele nos convida a esse olhar criterioso, em relação aos que ensinam, em relação à nossa vida, né? Então, o exercício é olhar para o texto de hoje, pensando sobretudo no nosso coração. Eu sei que enquanto a gente estiver lendo esse texto, você vai ficar falando, nossa, minha mulher tinha que estar aqui hoje, hein? Meu marido, meu filho, por que meu filho não veio? Isso já é um primeiro sinal que teu coração está desvirtuado. O texto é para você, o texto é para mim. O texto é um chamado para a gente olhar o nosso coração e ver se não estamos nos enganando a nós mesmos. João apresenta para nós, nesses versos, um gabarito. Gabarito é aquilo que você usa para checar a prova se as suas alternativas estavam corretas. Eu tenho trauma de gabarito, porque ele sempre mostrava que eu estava errado nas respostas. Mas tudo bem, vou superar esse trauma hoje aqui. A Bíblia, meus irmãos, ela deve ser lida muito mais como um gabarito do que como um livro de tarefas. A Bíblia deve ser lida como um gabarito do tipo, olha, isso aqui está nascendo na minha vida. Obrigado, Senhor, glória ao teu nome, valeu, Jesus, é obra tua. Do que um livro de tarefas, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer pela minha própria força. É perigoso no final você conseguir fazer o que a Bíblia fala para fazer, mas ainda assim estar longe, o teu coração estar longe de Deus, como no caso dos fariseus. E João apresenta para nós um gabarito, onde num primeiro momento é possível ver se estamos enganando a nós mesmos, e num primeiro olhar desse gabarito, nos primeiros versos, a gente tem uma denúncia negativa, uma denúncia do que não deve ser feito, uma denúncia das respostas ou alternativas erradas, que a gente olha e diz, eita, eu estou muito aqui, hein? Eu tenho que sair daqui, me ajuda Jesus, né? E nesse primeiro gabarito, onde a gente tem um olhar do que não deve ser feito, ou do que não se espera de um discípulo de Jesus, a gente tem alguns apontamentos dado por João, primeiro no verso 6, onde ele diz, se afirmamos que temos comunhão com Deus, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, nesse gabarito, uma primeira alternativa, uma primeira resposta ali que a gente vê e que evidencia para nós o que não deve ser feito, é essa desassociação entre o que se afirma e como se vive. No caso aqui, aqueles irmãos diziam, sobretudo os falsos líderes da comunidade, que tinham comunhão com Deus, mas eles andavam em trevas. As suas práticas eram práticas de pecado. Eles estavam acomodados ao pecado. Eles estavam vivendo longe de Deus. Eles estavam vivendo, por exemplo, sem reconhecer a centralidade de Cristo. Mas eles afirmavam, não, a gente tem comunhão com Deus, nós alcançamos um nível máximo de comunhão com Deus. Nós alcançamos um nível de espiritualidade que nem pecar a gente peca mais. Nós estamos acima de todo mundo. João vai evidenciar que é possível viver com uma fala desassociada da prática. A gente afirma, a gente canta, a gente grita, a gente posta, a gente milita, mas vivemos em treva, vivemos acomodados ao pecado. Não tratamos o pecado da forma que precisava ser tratada, na nossa vida, no nosso meio, no nosso contexto.
Mas tudo bem, a gente está afirmando que está com Deus, está tudo certo, o discurso é bonito, mas a prática é torta. João diz que isso não faz sentido nenhum, e quem vive dessa forma não pratica a verdade, não vive abraçado com a verdade. Meus irmãos, não tem como ter o melhor dos dois mundos, não tem como seguir Jesus e continuar mantendo os mesmos pecados de antigamente. Não tem como ter o melhor dos dois mundos. O convite com Jesus é um convite para negar-se a si mesmo, para reconhecer-se como pecador, para abandonar a velha vida, as velhas práticas, não se acomodar-se ao pecado, não relativizar o pecado, não normatizar o pecado, em todas as suas instâncias, em toda a sua abrangência. O primeiro aspecto que João, nesse gabarito, apresenta para nós de como não viver, é nessa desassociação entre a fala e a prática. No verso 8, dentro da mesma lógica, ele vai dizer: se afirmamos que estamos sem pecados, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. De novo, você tem uma afirmação que não tem coerência com a prática de vida proposta pelo Evangelho. E aqui tem uma questão contextual muito particular, onde alguns mestres daquela igreja ensinavam que era possível alcançar um nível de devoção, um nível de espiritualidade, onde o seu corpo material, a matéria que é pecaminosa, se distanciava desse mundo, se descolava da sua carne, e você alcançava um grau de espiritualidade onde você não estava mais em pecado, onde você não cometia mais pecado. É tipo um nirvana gospel, né? Você alcançava um nível de espiritualidade onde o pecado não te pegava mais. E qual que era o grande problema disso? É que esse tipo de ensino anulava a necessidade do sacrifício de Jesus. Anulava qualquer dependência de perdão proveniente do sacrifício de Jesus, porque agora eu descobri um caminho onde eu consigo me livrar dos pecados sem a necessidade do sacrifício de Jesus. Viver nas trevas, meus irmãos, dentro da lógica de João, não é apenas a gente estar lá chafurdido no pecado, envolvido no pecado, não é apenas isso, mas é viver uma vida desconsiderando a centralidade do sacrifício de Jesus. Desconsiderar a centralidade do sacrifício de Jesus, da vida de Jesus, do ministério de Jesus, do poder que vem de Jesus Cristo, para vivermos em comunhão com Deus. Porque a lógica primária de João é o seguinte: Deus é a luz, nele não há trevas. Pergunta básica é: a gente está aqui nas trevas, como é que a gente tem comunhão com Deus? Tem muitas respostas. Os falsos mestres diziam: é possível você fazer uma fotossíntese gospel e o teu espírito descolar da carne e você alcançar um nível de espiritualidade onde você não tem mais pecado, então você agora é luz e pode ter comunhão com a luz que é Deus. Outras correntes vão dizer: não, se você for bom, der uma boa oferta, fizer boas obras, fazer aquilo outro, seguir os mandamentos, você vai ser bom. Todas elas são iguais no mesmo ponto, desconsideram o sacrifício de Jesus Cristo. O ponto central de João, o ponto central do andar nas trevas em João, é viver uma vida que desconsidera a centralidade do sacrifício de Jesus. E é aqui que pega a gente. E é aqui que eu acho que a gente tem aquele chacoalhão do médico que diz: você acha que está bem, mas não está. Porque é fácil entrarmos num automático onde Jesus é um complemento. É um complemento na oração. Ele vem só no final: em nome de Jesus, amém. É um complemento à nossa vida. A gente vai fazendo do nosso jeito.
O fato da gente se acomodar com o pecado e não tratarmos o pecado na nossa vida é, por exemplo, uma das evidências que a gente não reconhece a centralidade do sacrifício de Jesus, ou porque a gente não crê que Jesus tem poder para nos livrar desse pecado e por isso então deixa, ou porque a gente não leva a sério o sacrifício de Jesus, não compreende o quanto que custou para a Trindade resgatar, manter, salvar a humanidade. João apresenta no verso 8 uma outra resposta do que não deve ser feito, é afirmarmos que nós não temos pecado. No caso aqui, é vivermos uma vida onde Jesus Cristo vai sendo colocado de escanteio. Na prática, no discurso está tudo bem. As nossas músicas, elas todas falam de Jesus. Eu acho interessante no hall de músicas do movimento evangélico, que tem algumas músicas que dá para você tirar Jesus e colocar como se fosse cantada para sua esposa. Faz esse teste. Tira o nome Jesus e canta, como se estivesse cantando para sua esposa, dá a mesma coisa. Jesus virou para nós um complementozinho. A gente não modela a nossa vida a partir de Jesus, mas passamos a modelar a nossa vida a partir das coisas do mundo. João vai falar disso lá na frente. Não ame o mundo, nem as coisas que estão no mundo. Nós decidimos a nossa profissão não a partir do que Jesus tem nos orientado, mas é o que paga mais. O que dá mais segurança e estabilidade? Nós optamos pela educação dos nossos filhos, não por onde Jesus nos direciona a ir, mas às vezes por lugar de maior segurança. Onde é que Jesus entra nas nossas decisões mais cotidianas? Aqueles irmãos afirmavam que não tinham pecado. O pecado no fundo ali era desconsiderar a necessidade do sacrifício de Jesus. E um outro gabarito, dentro desse gabarito, uma outra resposta que mostra o que nós não devemos fazer, no capítulo 2, verso 4, aquele que diz eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. Novamente, você tem uma fala, não, eu conheço Jesus, eu conheço Deus, Ele é meu amigo, estamos juntos, no meu adesivo tem, dado pelo Senhor, nas mãos de Deus, né? Mas a minha prática, eu desconsidero os mandamentos do Senhor. Eu não os cumpro, eu não os considero, eles não são norte para a minha vida. Eles não me orientam. E aqui, óbvio que você tem uma referência aos mandamentos do Senhor expresso em todas as Escrituras. Mas eu acho muito legal que João, quando ele vai sintetizar os mandamentos, para João o mandamento é amar ao próximo. Amar ao próximo. Porque toda quebra de mandamento, em algum sentido, tem a ver com não amor ao próximo. Se eu não amo ao próximo, eu vou usurpar o seu direito, o seu dinheiro, o seu corpo, eu vou usá-lo como objeto, enfim. Eu vou violentá-lo de muitas formas possíveis, emocionalmente, fisicamente, verbalmente. O pecado, em certo sentido, ele é sempre uma afronta ao próximo, direta ou indiretamente. Focando no nosso egoísmo, colocando a gente como centro, eu tenho direito a isso, o outro, que se lasque. Então é possível que a gente viva uma vida dizendo, eu conheço a Deus, conheço a lei, sei versículo de cor, cresci na igreja, está tudo certo. Estou todo domingo lá, sirvo em 3, 4 ministérios. Mas a prática, os mandamentos do Senhor não são vistos na minha vida. O meu amor ao próximo não é manifesto na obediência, no cuidado, no respeito, no zelo, no não cobiçar, no não adulterar, no não roubar, no zelar pela vida do meu próximo. E novamente, nesses 3 casos, há um apartamento da verdade.
verdade não está em nós, a verdade não habita neles, eles não praticam a verdade. Ou seja, inventa-se uma outra verdade, que não é a verdade bíblica. Invariavelmente, nesse tipo de espiritualidade esquizofrênica, a Bíblia lida com muitos recortes e a gente se cerca de ouvir apenas aqueles mestres que falam o que a gente quer ouvir. Como Paulo diz a Timóteo. Por quê? Porque a gente quer se afastar da verdade. A gente chamou a escuridão de luz, a gente criou uma luz artificial, mas a escuridão está ali, e chamamos a mentira de verdade. E passamos a viver uma vida esquizofrênica, onde a gente afirma uma coisa e vive outra. Novamente, João está escrevendo para a gente crente. Ele não está escrevendo isso para a gente pensar, nossa, o Zé que está lá no mundão, bebendo, fumando. Não, ele está falando da gente, que afirma uma coisa no domingo de manhã, entra no carro, já xinga o flanela. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa extremamente esquizofrênica em aceitarmos um tipo de vida assim, que no discurso é uma coisa, na prática é outra. Agora, João, no seu gabarito também, aponta para nós o que se espera, o que deveria se esperar de um discípulo de Jesus. No verso 7, se andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o seu sangue, o sangue do seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se há, no primeiro momento, uma negativa que mostra o que a gente não deve fazer, há, no segundo momento, uma perspectiva positiva do que se espera de um discípulo de Jesus, o gabarito, para a gente olhar para a nossa vida e ver, opa, está nascendo isso, eita, não está nascendo isso, ajuda aqui, Jesus. E uma primeira perspectiva é que quem anda na luz, primeiro, está em comunhão com os irmãos. Eu acho isso legal demais em João, e é um tema que vai se repetir. A relação com Deus se manifesta na relação comunitária. Quer ver Deus? Viva em comunhão. Não tem como ver Deus se não for na comunhão. Deus se manifesta no outro, no meu irmão, no meu próximo, com quem chora comigo, com quem ri comigo, com quem estuda a Bíblia comigo, com quem eu posso confessar pecados, com quem me levanta em tempos de queda, com quem eu levanto quando ele cai. É a comunhão. Não adianta você vir aqui na igreja e dizer, eu conheço a Deus, mas andar sozinho, tem alguma coisa errada aí. Fé cristã é uma fé comunitária. Nós temos um Deus, uma trindade, Pai, Filho, Espírito Santo, que vive em profunda comunhão, criou a humanidade para desfrutar dessa comunhão profunda. Quem anda na luz tem comunhão com os irmãos e vive na dependência do sacrifício de Jesus, sabendo que o sacrifício de Jesus não apenas perdoa os pecados, o que já é um negócio incrível, mas purifica, faz novo. Ou seja, quem anda na luz não vive com culpa, não vive com medo, não vive, ai, o que Deus vai fazer? Deus vai... Não! Ele está em paz, porque sabe que o sacrifício de Jesus e não as suas obras foi e é suficiente para sustentá-lo em estado de graça diante do Pai, perdoar os pecados e purificar a sua vida. João também traz um outro aspecto positivo. Dentro desse gabarito, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se num primeiro momento o aspecto negativo é negar o pecado e assim negar a necessidade de Cristo, o discípulo de Jesus, que é aprovado nesse gabarito, ele vive de joelhos. Ele vive se reconhecendo como pecador. Ele vive colocando o seu pecado diante do Senhor, confessando diante do Senhor, ou como Tiago vai dizer também, no ambiente da comunhão, encontrando espaço para confessar as suas tentações e os seus pecados e as suas lutas, e assim receber cura.
sabendo e crendo na fidelidade de Deus, na justiça de Deus, que perdoa, não pelos nossos méritos, e que nos purifica de toda injustiça, ou seja, nos faz novo. O discípulo de Jesus não tem medo de vir à luz, não tem medo que suas obras venham à luz, porque ele não se confia nas suas obras, na sua autojustificativa, na sua autopiedade, mas no sacrifício de Jesus. Ele reconhece a sua necessidade do sacrifício de Cristo. Ele reconhece que se não for o sacrifício de Jesus, a sua morte, a sua ressurreição, não tem nada. Ele vive de joelhos, dependendo constantemente do Pai. Ele não dá um passo sem depender de Jesus Cristo. Quando cai, ele recorre a Jesus e diz: perdoa, Senhor, eu errei. Quando ele levanta, ele agradece ao Pai e diz: obrigado, Jesus, porque a tua força em mim me fez resistir ao pecado. Ele não vive pela sua própria força, ele não confia nos seus próprios recursos, no seu dinheiro, na sua formação, na sua habilidade, na sua capacidade de se distanciar do mal. Ele confia única e exclusivamente em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a centralidade da sua vida. E vive uma vida purificada, não tem medo que suas obras venham à luz. Não tem medo. É igual aquela história que um dia um irmão da igreja chegou para o pastor e falou: ô pastor, me contaram aí, eu descobri que o senhor já se envolveu com esse tipo de pecado, né? Aí o pastor, e ele achando que ia acuar o pastor disse: é mesmo, irmão, mas só te contaram esse? Senta aí que eu vou te contar mais, tem mais ainda. E contou. E no final disse: eu era isso, mas Deus, por sua graça em Jesus, me alcançou. Não tem medo que sua vida venha à luz. Sua vida está em Cristo. Ele não está mais preso ao seu orgulho. Nos ambientes de comunhão, ele tem possibilidade de trazer para a luz as suas lutas, os seus pecados. Quer ver uma evidência de que a gente confia muito pouco no sacrifício de Jesus, no seu perdão e no seu poder para nos purificar? É que as nossas comunidades são muito plastificadas. Está todo mundo bem aqui. A gente só tem espaço para compartilhar a bênção. Parece que ninguém aqui tem pecado. E o pecado só vem quando tem um escândalo. Escapou, aí não deu para esconder. Aí surge o escândalo. Num ambiente onde Jesus é a centralidade, a lógica do seu perdão e da purificação do sacrifício proveniente de Jesus é central, não existe escândalo. Porque quando alguma coisa surge, a gente diz: a gente sabe, estamos tratando. Isso aí já está sendo cuidado, irmão, fica em paz. Aproveita para orar também, não vai fofocar com o irmão sobre isso. Não estou querendo dizer aqui que tem que vir aqui contar os podres, não é isso. Mas uma das marcas de uma vida que confia no sacrifício de Jesus é a leveza. Não precisar usar máscaras. Ser livre, ser autêntico, viver na luz. E João vai trazer para nós um outro aspecto positivo dentro desse gabarito. Se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Nesse gabarito, uma das evidências de que estamos no caminho certo é que nós confessamos a Cristo, nós obedecemos os seus mandamentos, obedecemos a sua palavra e vemos o amor de Deus amadurecido, sendo aperfeiçoado em nós. O amor de Deus formando em nós um caráter maduro. E na perspectiva bíblica de João, Paulo, o ápice da maturidade tem a ver com o amor ao próximo. Não tem a ver com muitos dons, talentos, conhecer a Bíblia do começo até o final. Tem a ver com a capacidade de amar ao próximo, de ter comunhão profunda, de colocar o outro, as necessidades do outro, à frente das minhas necessidades. Sou um cara maduro. E uma das evidências de que estamos bem na caminhada com Jesus é que o amor de Deus está aperfeiçoado em nós.
Ou seja, em Cristo Jesus, o amor de Deus instala no nosso coração e faz uma obra perfeita. Mas não é algo que ficou lá, porque na lógica do apóstolo João é algo contínuo, constantemente vai se aperfeiçoando, vai crescendo, vai amadurecendo, formando o que em nós? A vida é como Jesus, uma vida como Jesus. É aquele irmão que você olha e diz, meu, você parece Jesus. Quando você chega aqui, o céu chegou com você. No gabarito de João, essa é uma das evidências também de que não há distanciamento entre a fé falada e a fé vivida. Bom, esse é o gabarito. Qual que é o resultado? Como é que a gente sabe se de fato estamos nele? Não sei quais foram as suas respostas, mas o gabarito foi mostrado. Qual foi o resultado aí? De 3, você errou 3, acertou 2, acertou uma está mais ou menos ali. Bom, talvez ao ouvir isso tudo, você diga, caramba, Caleb, estou reprovado. Que raio de homem que eu sou, que nem na prova da escola dominical eu passo. Estou reprovado. Eu falo que conheço o Senhor, mas não obedeço. Eu falo que amo ao Senhor, mas odeio o meu irmão. Eu falo que ando com o Senhor, tenho comunhão com o Senhor, mas vivo nas trevas. Pecado é algo comum para mim, não trato o pecado como deveria ser tratado. Eu falo que amo o Senhor, mas o sacrifício de Jesus para mim é uma história que eu canto. Acho legal. Mas não baliza a minha vida, eu estou reprovado. Qual o caminho? O caminho que João nos apresenta, para quando nos vermos reprovados, é: filhinhos, escrevo a vocês estas coisas, para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Talvez essa palavra te confronte, evidenciando que há um abismo entre o que você professa e como você vive. O caminho que João nos apresenta é quebrante-se diante do Senhor. Se apegue ao sacrifício de Jesus. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Clama por Ele. Clame ao Senhor e diga: vem, Senhor, na minha vida, encontra o meu coração, me quebranta o meu orgulho, abra os meus olhos, me dê coragem para abandonar, extirpar o pecado da minha vida. Coloque irmãos e irmãs do meu lado para me ajudarem nessa limpeza da casa. Me dê coragem para viver uma vida séria com o Senhor, onde não há distanciamento entre o que se fala, o que se canta e o que se vive e o que se pratica. O chamado de João aqui não é um chamado à perfeição do tipo não pecar mais. Ele mesmo diz que nós temos espaço seguro em Deus por meio de Jesus para confessar os pecados. O chamado de João é um chamado para depender de Jesus Cristo, para reconhecer o nosso pecado, para deixar o nosso orgulho ser quebrado, para viver não batendo no peito nas nossas obras, mas na dependência de Jesus Cristo de Nazaré. Não relativizando o mal, não relativizando o pecado, não relativizando as trevas, mas lutando e tendo coragem em Jesus Cristo para enfrentar tudo isso, para reconhecer as nossas fraquezas, para sermos libertos do cinismo, onde nós somos confrontados domingo após domingo, na leitura da palavra, e vivemos como se nada tivesse acontecendo, como se não fosse com a gente. O caminho para aqueles que diante disso percebem-se reprovados, é o caminho da cruz, apegados a Jesus Cristo de Nazaré. Mas talvez se diga: opa, eu fui bem, Caleb. Errei tudo na prova da Unesp, mas aqui em João, acertei tudo. Gabaritei. Estou dentro. Qual que é o caminho para mim? Para eu que consegui acertar tudo? O caminho que João apresenta para aqueles que se veem aprovados nesse gabarito é: meus filhinhos, escreva a vocês estas coisas para que vocês não pequem.
Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Caleb, você errou o texto, copiou e colou? Por que é o mesmo caminho para quem foi reprovado e para quem foi aprovado? Porque uma coisa é clara nos evangelhos: só existe um caminho, que é Jesus Cristo de Nazaré. E um dos perigos mais sutis, se não o perigo mais sutil, na caminhada com Jesus, é a gente olhar para esse texto e falar: eu consegui. Até que eu não sou tão ruim. Eu fiz certo. Meus irmãos, os fariseus eram assim. Os fariseus batiam no peito e diziam: obrigado, Senhor, porque eu não sou igual a esses pecadores, que faz isso, faz aquilo outro. Antes, Senhor, olha a minha vida ilibada, olha como eu acerto. Jesus diz que esse não desce justificado. Há um perigo sutil, invisível, silencioso, mas voraz, fatal, que é o orgulho. Eu consegui. Não estou tão ruim. Porque se ao ler isso, essa foi a sua reação, é muito possível que acoplado silenciosamente ao teu coração esteja aí a raiz do orgulho, que faz você achar que de fato você está no caminho certo. Porque diante desse texto só tem uma resposta: Senhor, foi tua graça, é o teu amor, é o teu sacrifício. Obrigado, Jesus. Continua a construir essa vida em mim. Aprovados e reprovados diante de Jesus caminham de joelho, porque Ele é o único justo. Do começo ao fim da Bíblia, a gente vê biografias incríveis, homens e mulheres incríveis: Abraão, Noé, Moisés, Davi, Paulo, João, pega quem você quiser, Estevão, Enoque, gente incrível, que a gente olha: se eu fosse 10% desse cara, estava bom. Mas a Bíblia é clara em evidenciar que todos eles erraram, falharam, caíram, pecaram, são pecadores, porque a Bíblia quer exaltar uma única pessoa, Jesus Cristo de Nazaré, o justo. Só Ele é justo, só Ele pode, só Ele consegue, só Ele tem poder. E nós, discípulos de Jesus, vivemos assim: eu não posso, Senhor, mas o Senhor pode. Eu não consigo, Senhor, mas o Senhor consegue. Eu não sei, Senhor, mas o Senhor sabe. Faz em mim, faz em mim, faz em mim. Convido você a um tempo de oração, mediante essa canção, e depois a gente ora juntos.